Estamos começando mais um programa A Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença do vereador do PT, Marcão, e também do médico sanitarista do PSOL, Eric Schunk. E eu tenho certeza que as questões abordadas no nosso programa de hoje serão de grande valia para todos os telespectadores. Queria agradecer a presença de vocês, do Marcão e do Eric. Eu tenho certeza que todas as considerações feitas por vocês serão bem administradas e bem absorvidas pelo nosso telespectador. Gentileza de vocês, agradeço aí o convite e me coloco sempre à disposição para estar participando e tirando as dúvidas da população a respeito desses temas polêmicos e interessantes que você tem trazido aqui no seu programa. A proposta nossa hoje é que, independente de quem for feita a pergunta, haverá uma interação entre os dois e, obviamente, cada um dentro das suas opiniões, dentro das suas colocações. E a primeira questão que nós vamos conversar hoje é a questão referente a royalties do petróleo. E por que questão royalties do petróleo? Porque o próprio vereador Marcão, que está aqui, o Eric vai interagir com a gente, tem um projeto na Câmara dos Vereadores que visa a criação de uma comissão para fiscalizar o investimento dos royalties no município de Campos dos Goytacazes. E nós estamos sabendo, e aí é uma questão minha, que há uma possibilidade grande desse projeto não ser aprovado, não só por ser oposição composta por 4 vereadores, mas que não há aí um interesse maior com relação a deixar isso se tornar realmente viável. E por outro lado, o vereador Albertinho, que é da base do governo, também tem um projeto, só que a diferença é que o projeto dele prevê um monitoramento todo feito pelo Poder Executivo. Então eu gostaria que o Marcão explicasse um pouco melhor essa questão da comissão e que o Eric interagisse nessa questão. Obrigado pelo convite, Cláudio. A questão na verdade, não é uma comissão, é um conselho de fiscalização dos recursos, dos royalties do petróleo em nosso município. Nós resolvemos encaminhar, devido a vários questionamentos da nossa sociedade no que diz respeito à transparência na aplicação desses recursos. A diferença básica entre o anteprojeto de lei encaminhado pelo vereador Albertinho para que o Poder Executivo crie esse conselho e o projeto de lei encaminhados por nós na Câmara Legislativa é o simples fato de que, efetivamente, nós queremos a participação da sociedade civil diretamente fiscalizando a aplicação desses recursos. No anteprojeto do Albertinho, como que seria moldado esse sistema de fiscalização e como é, na sua visão, do seu projeto? No nosso projeto, a gente encaminha algumas instituições, como o CEP, o Sindipetro, a OAB, o Conselho Regional de Contabilidade, um membro da sociedade civil ligado ao meio ambiente, pessoas que efetivamente possam estar atuando diretamente na fiscalização. A gente cria um conselho paritário, onde o próprio governo também vai estar podendo indicar quem são as pessoas que estarão compondo este conselho, mas a diferença básica é que nós fazemos uma comparação um pouco chula. Eu não posso, se eu cometer um determinado delito, Cláudio, eu não posso escolher quem serão aqueles que me julgarão. Ou você não pode julgar a si mesmo também, né? Logicamente, nem julgar a si próprio. Então, o Poder Executivo encaminhando, obviamente, ele vai escolher alguns parceiros que sejam mais condescendentes e de fato, não apliquem a atenção devida a questão da fiscalização desses recursos. Marcão, com palavras tão bonitas, mas de forma simples a gente vai dizer assim, não vão fiscalizar nada, porque na verdade se eles já sabem para onde estão indo os recursos e utilizam do jeito que querem, então o projeto Marcão é interessante, a gente acha interessante. Agora, a gente do pessoal tem deixado claramente, nós queremos transparência no recurso público e achamos que a internet hoje é a maneira mais eficiente de se tornar isso transparente. Esse portal da transparência da prefeitura é uma grande farsa, porque você não consegue ver efetivamente quase nada de interesse público para a população, você não consegue saber efetivamente qual dinheiro está indo para onde, quais projetos estão sendo gastos mês a mês. Mas essa dificuldade de prestar contas parte de que princípio? Porque nós estamos falando de dinheiro público, Vivemos um momento aí de uma liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia, nós não temos aí a certeza absoluta de como ficará essa questão. Acredito que até sejam mantidos, por questão constitucional, mas aí é uma questão a ser colocada. Mas essa dificuldade toda parte de que princípio?
No meu ponto de vista, vou deixar o Marcão falar, desculpa que eu às vezes... Não há problema. Eu acho que parte do ponto de vista que você tem algo a esconder. Quer dizer, eu acho que a transparência tem que existir em qualquer órgão público, como a lei manda. Agora, na prática, em campos, para você conseguir ver efetivamente, você não consegue. Aliás, os vereadores tentaram saber detalhes de projeto, né? Exatamente. Encaminharam vários pedidos de esclarecimentos e não conseguiram deixar... Fala sobre isso, Marcão. Não, exatamente. Essa questão, Marcão, olha só para direcionar, o Eric tocou numa questão importante. Por exemplo, você já tem dificuldade de requerimento de informação a partir do princípio que isso é uma posição com base bem pequena, né? Agora, o Ministério Público não tem sido um parceiro de vocês, ou eu lembro que a Odisseia, quando eu era vereadora, buscava muito o MP para isso. Não é uma válvula de solicitação de ajuda para vocês, vamos dizer, aumentar essa base, entre aspas, e conseguir algumas informações maiores, porque essa discricionariedade da prefeita ou do prefeito de qualquer município, não estou falando só de Campos, mas específico daqui, de conceder só o que ela entende ou o que ele entende como interessante, não deixa a sociedade um pouco órfã de informação? Sem dúvida. Sem dúvida, a sociedade fica órfã de informação. Nós temos dividindo essas ações em 3 tempos. No primeiro tempo, eu tenho procurado utilizar a prerrogativa de parlamentar e requerendo à própria Casa de Leis essas informações. Com a denegatória da Casa de Leis, eu parto para um segundo momento. No segundo momento, eu uso a Lei de Acesso à Informação, onde eu vou direto ao Poder Executivo para poder obter essas informações. A Lei de Acesso à Informação, ela prevê um prazo médio de 30 dias para poder o Poder Executivo responder as questões solicitadas. Quantas foram respondidas até hoje? A primeira que eu encaminhei foram referente à aquisição de material didático, eu protocolei essa semana, está dentro do prazo. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Exatamente. Então, eu vou aguardar essa resposta. Caso não haja, nós impetraremos um mandato de segurança no Tribunal de Justiça para poder obter essa resposta. Eu acho que eu vou dividir as nossas ações na Câmara por fase, nessas 3 etapas. O Eric, essa questão que o Marcão está colocando com relação a essa, que não é a comissão de fiscalização, é um conselho. O conselho. Você vê ele com 2 olhos? Eu vejo com bons olhos. Vai render frutos? Eu acho que é possível. Me preocupa um pouco a questão de conselho em Campos, que a gente tem exemplos do Conselho de Saúde. Paritário sempre a favor do governo. Exatamente. Eles pegam pessoas de órgãos de sociedade civil, dão aqueles carguinhos na prefeitura e as pessoas passam a ser seus aliados e não respondem mais à sociedade civil. Então me preocupa um pouco. Agora, eu acho que é um avanço, que é necessário, não tem muitos caminhos também para você buscar. Agora, seria importante também que garantisse que todo o recurso dos royalties, aliás, como todo o recurso do município, teria que ficar claro no portal da transparência, de uma forma acessível a toda a população. E que tivesse algum papel que você pudesse ir lá conferir. Mas Exato. O portal da transparência não foi um avanço? Nos outros governos que eu saiba, não tinha portal da transparência, né? Vamos aqui também... É um avanço, mas falta o quê? Uma atualização maior ou não tem todas as informações que deveriam ter? A gente acredita que as informações deveriam ser mais detalhadas. Quando a gente resolveu... Mas detalhada parte do princípio que não tem ou detalhada que tem, mas não tem como deveria ter? Não tem, não é suficiente. As que tem não são suficientes. Então não tem todas? Não tem todas. E que o cidadão precisa de mais informações. Nós vivemos num município que tem 2 bilhões e 400 milhões de reais de orçamento. Quando a gente propôs a criação do conselho, foi em cima justamente de falas da própria prefeita e de seus assessores, dizendo que a transparência no atual governo, no mandato anterior da prefeita, foi total. Que nunca se investiu tão bem os recursos dos royalties como se investiu nos últimos 4 anos. E se de fato nós temos essa transparência, nós não temos que temer um instrumento de controle como a criação desse conselho. Como eu falei anteriormente, a gente coloca instituições como a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia para discutir a área da saúde, o sindicato dos professores... Indicações setoriais, né? Indicações setoriais, a Ordem dos Advogados para discutir a base legal, o Conselho Regional de Contabilidade para fazer uma análise das finanças. Então a gente traz segmentos de importância tamanha que se eu fosse o chefe do Poder Executivo, iria me auxiliar numa boa gestão. Acho que não há o que temer. Tem um ditado popular que diz que quem não deve não teme. Vamos trazer essa transparência para o público. Uma questão. Eu acho que quando você fala em portal da transparência, em tese, ele tem que permitir a você entender os principais mecanismos em que que funcionam e que foram utilizados os recursos. Então, de funcionalidade, tudo bem, e de recursos. Ora, eu vou perguntar para os dois aqui, se souberem me responder, eu acho que já é uma forma até de a gente testar o portal da transparência, já que nós somos usuários.
tá certo? Sim. E eu acho que não há dúvida sobre isso. Embora a maior parte da população não seja, nós com certeza o somos. Alguns de vocês saberiam me dizer, por exemplo, o valor exato, ou não em reais, centavos, do CEPOP? Ou saberia me dizer o valor exato da obra sobre a Beira-Valão? Eu vou entrar eu fiz um requerimento, eu até estava comentando agora há pouco com o Cláudio. Mas só para eu fechar, só para dizer o seguinte, eu acho que se você tem um portal de transparência... A colocação sua é exatidão, a transparência devia ser exato. Você não consegue saber sequer o que foi gasto nas obras. Então, eu digo o seguinte... Um portal da transparência, desculpe ter te interrompido. Lógico. Você já vai concluir. Mas é só para fechar nesse sentido. A ideia é dizer o seguinte, o portal da transparência, ele não está ali só para inglês ver. O que me parece desse portal da transparência da prefeitura é que ele está ali para dar satisfação à população. Eu criei um portal da transparência. Mas não é esse. Quando nós solicitamos um portal da transparência, quando a oposição e as pessoas mais conscientes do município, mais conscientes sem querer menosprezar ninguém, mas que tem mais acesso à informação, que tem mais leitura, que participa, que lê o Diário Oficial, cobraram, é exatamente você poder ali entender um pouco do que acontece no município. Só que nós estamos com 3 pessoas aqui, usuários do portal da transparência, que não sabem dizer o valor dessas obras. Porque tem tantos aditivos colocados em várias folhas do Diário Oficial que você tem que acompanhar na prática. Não é o portal da transparência, você tem que acompanhar o Diário Oficial do município diariamente. Porque é difícil. Sem contar, para Marcão falar, que o portal subentende que ele é menos rebuscado do que o Diário Oficial. Porque se ele é para a sociedade, ele tem que ser mais didático. A linguagem dele tem que ter mais prática. Completa, Marcão. O portal não é transparente, ele é opaco. Porque a gente não consegue enxergar as verdadeiras informações que a sociedade precisa. O Eric citou a questão do CEPOP, eu mesmo fiz um requerimento que no nosso orçamento para 2013 tem uma previsão de obras e instalações de mais 8 milhões de reais para o CEPOP. Espera um pouquinho, repete. No nosso orçamento de 2013, você pode conferir lá no orçamento, na rubrica 449051, obras e instalações, nós temos a previsão de 8 milhões de reais reservados orçamentariamente para obras no CEPOP. Ora, se o CEPOP já custou 80 milhões de reais, nós teremos o quê? Um CEPOPinho? Esse dinheiro aí não seria um fundo de reserva para manutenções? A rubrica, a natureza de despesa que está alocada no orçamento, obras e instalações. Essa informação eu estou querendo, já pleiteei essas informações já foi protocolada na Câmara? Já foi protocolada, espero que na próxima semana ela seja levada a plenário para a gente poder discutir e colocar de fato uma transparência para a sociedade. Por que da alocação de 8 milhões de reais, uma obra que já custou 80 milhões de reais? E por falar em obras, festa a gente só faz na nossa casa, Cláudio, quando as coisas tá tudo bem. Né? Quando se a educação do município fosse a melhor, eu não sou contra a construção do CEPOP. Claro. Se a educação do município tivesse em patamares excelentes, a questão são prioridades. São prioridades. Se a saúde do município tivesse também em excelentes patamares, a gente poderia investir vultuosos valores, como os 80 milhões, na questão da cultura. A gente não é contra a cultura, mas prioridades. Né? Eu vou até colocar uma informação, o Eric vai iniciar com a gente. Eu fui muito contestado, né? Acho que não só eu, de dizer que as pessoas não aproveitaram esse momento da possível perda dos royalties para se discutir o porquê chegamos ao ponto que chegamos e de pires na mão. Falo pelo seguinte, você da área de saúde vai poder me colocar. Foi dito na imprensa que 90%, por exemplo, do Ferreira Machado é todo estruturado em cima dos royalties. O diretor do Hospital Plantador de Cana disse que em 30 dias o hospital fecharia as portas se não tivesse os royalties. E por aí vai uma série de questões. E aí eu pergunto, se nós vivemos 90% do Ferreira Machado, que é pautado numa verba finita, que um dia vai acabar. Se o Hospital Plantador de Cana, que é um hospital em excelência, tem uma UTI neonatal, se ele também fecha as portas em 30 dias, porque é todo pautado numa verba finita. Que situação é essa, Érica? Olha, eu acho que aí, Cláudio, tem uma série de aspectos a se considerar. Primeiro, eu acho que não é verdadeiro isso. Gostaria que me provasse. Porque o SUS tem uma série de recursos, tem uma série de envios de recursos. Você está se referindo tanto ao Ferreira Machado quanto ao Plantadores? Plantadores de Cana. Plantadores de Cana tem um contrato feito com a prefeitura de um volume de AIHs, né? Que no caso são verbas do governo federal que são enviadas para o SUS e tudo mais. Então, do meu ponto de vista, até que me provem, isso não é verdade. Existe sim um complemento que o município paga, mas não... e aí sim
pode dizer que foi com verba do royalties. Mas não esse ponto absurdo de fechar as portas pautado numa verba finita, que a gente sabe que o dia vai acabar. Exatamente, isso aí. Agora, também esse dinheiro que é pago da prefeitura não é só royalties, né, gente? A prefeitura não arrecada só royalties. Então, quando você diz que a prefeitura está botando dinheiro ali, você quer dizer que o dinheiro é de royalties? Então, todo o dinheiro que é gasto em todos os lugares do município é royalties? Isso não é verdade. Na saúde, especialmente, que tem recurso próprio. Então, com relação à estruturação do Ferreira Machado, com relação à estruturação desses hospitais, é verba federal. É isso que a gente vem falando, inclusive, Claudinho, com relação à má utilização do dinheiro do royalty aqui em Campos. Sim. Porque você tem uma série de programas do governo federal que você poderia implantar em Campos e você não implanta. 2 exemplos rápidos, para não roubar o tempo aqui. PSF, Programa de Saúde da Família, que nós temos dinheiro do governo federal lá, que não é enviado para Campos, porque Campos não põe na prática o PSF, e SAMU. Então, você tem esse saúde em casa, eu pergunto, por que nós temos saúde em casa? A gente poderia estar substituindo algumas verbas aplicadas aqui por verbas que já estão prontas, oriundas do governo federal. Mas isso não parte do você que é do PT, que é do governo federal. Isso não parte também de uma para se evitar um reconhecimento político desses investimentos no município? Também. Nós temos 1 minuto para fechar esse bloco. Nós temos também essa questão do reconhecimento político. Mas eu acho que a questão da saúde, o Eric, que é profissional da área de saúde, fala com muito mais propriedade do que eu nessa questão da área de saúde. Mas nós temos problemas muito sérios, né? Curativo, atenção básica, né? Que é a porta de entrada. Se a gente não cuida bem na atenção básica, falta álcool, falta esparadrapo, falta gases. E os recursos royalties estão entrando. O posto de saúde do IPS hoje não tem como fazer curativo. Então, aqueles problemas da sociedade vão se agravando. Daqui a pouco vai se tornar uma média complexidade, uma alta complexidade. E aí nós não temos leitos de UTI suficiente também no nosso município. Então, e os recursos continuam entrando. Então, a questão é muito mais séria. Vamos discutir. Muito mais séria. Nós estamos aqui com nossos entrevistados, o Marcão e o Eric Schunk. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta.